Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula em que eu vou explicar o que pode acontecer desde que o advogado faz o protocolo da petição inicial até a citação do réu, até o juiz determinar a citação e a intimação do réu para comparecer à audiência prévia de conciliação. Vocês devem estar se perguntando, horas, é só realizar o protocolo da petição inicial e aguardar que o juiz despache, determinando a citação do réu. Só que, nesse meio tempo, quando o juiz ele verifica a petição inicial, ele pode constatar que ela não preenche determinados requisitos, algo precisa ser melhorado, ou então que é caso de improcedência liminar dela, Então, a gente vai ver o que o advogado precisa fazer nesses casos também, qual o recurso cabível. Mas antes, vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar os requisitos da petição inicial, os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Requisitos da petição inicial, artigo 319. Bem, a petição inicial, ela deve indicar o juízo a que é dirigida, que é aquela questão do endereçamento, que envolve regras de competência, As regras de competência nós podemos ver em outra aula. Aqui eu vou falar sucintamente dos requisitos. A petição inicial também deve indicar os nomes, os prenomes, enfim, a qualificação das partes, indicar o e-mail, o CPF, enfim, tudo que está no inciso 2º do artigo 319. Note que aqui também, após a qualificação da parte autora, que não vai existir nenhum problema para qualificar a parte autora, a parte deve colocar, a parte autora deve indicar, nominar a ação. Por exemplo, aqui, ação de indenização por danos materiais. E dizer que está propondo essa ação em face de tal, que vai ser o réu, a qualificação do réu. Gente, é interessante que pode ser que você não tenha como qualificar o réu. Pode ser que você nem saiba quem é o réu. Assim, tem demandas que que o autor às vezes não sabe quem é o réu. Não tem a qualificação dele. Nesse caso, se o juiz constatar que o autor realmente não tinha condições de saber quem era o réu, ele vai determinar a citação dele por edital, Então, nesse ponto aqui, não tem problema, você, enfim, abre um tópico na petição inicial, explica isso, E o juiz vai verificar a possibilidade de determinar o prosseguimento da ação com a citação do réu por edital. A petição inicial, ela também deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos, eles devem ser trazidos na petição inicial de modo que facilite a compreensão do juiz, Porque sem rodeios, sem dizer, sem enrolar, enfim, sem enrolação. O juiz ele vai ter muita coisa para fazer. Ele não vai ficar lendo toda aquela petição inicial, tal. Tem até uns casos, não sei se vocês já viram, em que o juiz manda que a parte reduza a petição inicial porque aquilo se equipara a um livro, sabe? Então, sejam sucintos nos fatos, sem deixar de dizer algo, Algo que seja importante para o julgamento, Vocês aqui devem indicar também, abrir um tópico e dizer do direito, que é onde vocês vão indicar os fundamentos jurídicos do pedido, é onde você vai dizer qual é o direito aplicável, por exemplo. O réu é responsável pelos danos causados com base nos artigos tais e tais e tais, Aqui, vocês podem ter presente que
o juiz não vai estar vinculado aos fundamentos jurídicos do pedido, só aos fatos, né? Por quê? Aqui vale aquela máxima: dai-me os fatos que te darei o direito. Não que vocês devam indicar um direito totalmente equivocado, não é isso. Mas assim, no mais das vezes, pode ser que você indique algo que você achava que tinha correspondência com aquele fato, mas é algo diferente, é um fundamento que pode ser que você não conhecia, né? Mas é sempre legal pesquisar e indicar certinho, né? Bom, a petição inicial também, ela deve indicar o pedido com suas especificações, né? O pedido. Abre o tópico lá dos pedidos, diante do exposto, requer. Bem, gente, só uma questão aqui. Por exemplo, o pedido, dentro do pedido vai existir o pedido imediato e o pedido mediato. O pedido imediato, ele vai corresponder ao provimento jurisdicional que você quer, né, naquela ação. Nesse caso aqui, que eu trouxe de exemplo, por exemplo, o pedido é a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. A condenação vai ser o provimento jurisdicional que você pretende obter. Condenar, né? O pedido imediato vai ser isso. Condenar, declarar, enfim. Já o pedido imediato, ele vai corresponder ao que você quer daquilo. Por exemplo, aqui, quantia de 20 mil reais. Esse vai ser o pedido imediato, certo? Aqui, nos pedidos, é interessante que a parte autora, ela coloque se ela pretende ou não a realização de audiência de conciliação, né? Aquela audiência prévia. Por quê? Se ela não quiser a audiência, ela faz um pedido, requer a dispensa da realização de audiência, mais ou menos como está aqui no exemplo. Porque assim, por mais que ela diga que não quer que seja realizada a audiência, ainda assim o juiz vai designar, né? Ele só vai deixar de designar essa audiência se o réu também peticionar nos autos e disser que não tem interesse na audiência. Ambas as partes concordando, o juiz não vai marcar audiência, né? Mas se a parte autora silencia nesse ponto, aí o que vai acontecer? Isso para o juiz vai ser entendido que a parte autora, ela quer audiência de conciliação. Por mais que o réu depois diga, não, eu não quero audiência, como a autora não se pronunciou sobre não querer audiência, ela vai se realizar. E é bom que as partes, né, se façam presentes, porque a falta de alguma das partes pode indicar, né, será entendido como ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa. Então, é importante ou comparecer ou requerer a dispensa, né, já adiantar esse problema. O que acontece agora? Agora a gente tem o valor da causa, né? A petição inicial ela deve indicar o valor da causa. O valor da causa deve ser o conteúdo econômico da demanda, né? Por exemplo, aqui dá-se a causa o valor de 20 mil reais, que é o valor dos danos materiais, né? Dos danos materiais que foi pedido. É o valor do pedido, né? Mas pode ser que tenham causas que não tem um conteúdo econômico, né? Nesse caso, o autor ele deve indicar o valor da causa por mera estimativa, sabe? Né? Faz uma estimativa e dá valor à causa. O que não pode é faltar esse requisito. Aqui, ó. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. É interessante, pessoal, que nesse ponto vocês especifiquem as provas que pretendem produzir no decorrer do processo.
Por exemplo, uma ação que você pretende demonstrar que houve cobrança maior na tua conta corrente, né? Você entrou com uma ação contra o banco e pretende demonstrar que ele cobrou valor a maior. O que vai acontecer? No meio do processo, o juiz vai mandar que se produza a prova pericial, né? Então é bom você ter uma noção das provas que você pode precisar no decorrer do processo e indicá-las aqui. É que, como não se sabe o que o réu vai controverter, depois que você protocolar a petição inicial, não sabe se o réu vai simplesmente aceitar o pedido, né? Então aqui você faz uma... É importante não fazer genérico. É legal que se faça, né? Indique realmente as provas. Bem, pessoal, agora nós vamos passar para o próximo slide, em que eu coloco o que acontece desde o protocolo da petição inicial. Vamos lá. Protocolo da petição inicial. Então, após o juiz, após o advogado, né, confeccionar a petição inicial, ele vai realizar o protocolo dessa peça, certo? Ele vai lá, geralmente, atualmente é eletronicamente que se faz esse protocolo. Então, após ele fazer o protocolo, o processo ele vai ser distribuído por sorteio para algum juiz. O juiz vai receber essa petição, né? Ele vai verificar a petição. E se a petição inicial estiver em termos, estiver corretinha, ele vai despachar no processo, determinar a citação do réu. E, se o caso comportar autocomposição, vai já desde logo determinar a intimação do réu para que ele compareça à audiência prévia de conciliação, né? Mas pode ser que o juiz, ao verificar a petição inicial, ele constate que tem algum defeito, algo que precisa ser corrigido, para mais para frente não dá problema. Então ele vai determinar a emenda da petição inicial. E ele deve indicar especificamente o que deve ser corrigido, tá? Ou pode ser que ele veja que não é nem caso de emenda, seja caso de extinguir desde logo o processo, porque presente uma das hipóteses do artigo 332, caso em que o pedido, né, o pedido que você trouxe na petição inicial será julgado liminarmente improcedente. No próximo slide, que eu trouxe um fluxograma, vai ficar melhor essa visualização. E eu vou explorar melhor quando é caso de emenda, quando é caso de julgamento liminar da petição inicial. Procedimentos após o protocolo da petição inicial até a citação do réu. Então, nós temos lá a petição inicial, que foi protocolada pelo advogado, né? E, como a gente já viu, se ela estiver em termos, o juiz vai determinar a citação do réu e vai designar, né? Vai pedir para a escrivania verificar uma data disponível para a realização da audiência prévia de conciliação, se o caso comportar autocomposição, né? Se não comportar, ele só vai determinar a citação do réu. Mas o juiz também, ele pode verificar que existem erros na petição inicial que devem ser corrigidos. Daí, no caso, ele vai determinar a emenda da petição inicial. A emenda será determinada nos casos em que estiver ausente na petição inicial um ou mais requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que são aqueles requisitos que a gente viu antes, né? Ele também vai determinar a emenda
no caso de a petição inicial não ter sido instruída com todos os documentos indispensáveis à sua propositura, né? Lembrando que, por exemplo, em uma ação de anulação de contrato, a parte autora, ela deve juntar com a inicial o contrato, né? Mas, embora exista uma exceção, de que ela pode se eximir dessa obrigação se o documento não estiver em seu poder, né? Aí, nesse caso, ela vai ter que requerer que o juiz determine ao réu ou a um terceiro que exiba esse documento, né? Daí você faz um item no corpo da petição inicial, especifica o documento que você quer que a outra parte exiba, né? E diz que ela não está em seu poder, enfim. Tem também uma terceira situação em que o juiz vai determinar a emenda, que é quando a petição ela apresentar defeitos e irregularidades que prejudiquem o julgamento do mérito, né? Mais para frente, poxa, tem um defeito, vai prejudicar o julgamento do mérito, o juiz já vai sanar isso logo no começo, né? Lembrando sempre que é importante que antes da citação do réu, os vícios sejam sanados, porque depois não vai ser possível, sem o consentimento do réu, alterar qualquer coisa na petição, né? Sem que o réu, né, também consinta. Assim, verificada a ocorrência, né, de uma dessas três situações, o juiz vai determinar a emenda no prazo de 15 dias. Como eu já disse antes, o juiz também precisa especificar o que precisa ser corrigido, né? Daí a gente vai ter duas situações. Caso o autor realize o aditamento da petição inicial nos termos em que o juiz pediu. Aí o juiz vai verificar novamente, vai verificar que foi sanado aquele probleminha e vai, a partir daí, determinar a citação do réu e designar, se for o caso, a audiência prévia de conciliação, né? E o processo seguirá normalmente, né? Mas pode acontecer de o autor, por qualquer motivo, ou perdeu, ou não se atentou para o que o juiz pediu, não realizou a emenda, ou realizou da forma como o juiz não queria, o autor vai lá, o autor não realiza o aditamento, né? Aí o que vai acontecer? O juiz vai proferir sentença de indeferimento da petição inicial, que é uma sentença que vai extinguir o processo sem resolver o mérito, né? O que é uma sentença que não resolve o mérito? Ele não resolve o mérito porque ele sequer apreciou qualquer pedido que a parte autora tenha feito, né, na petição inicial. Ele só verificou que a parte autora não cumpriu o procedimento, daí ele vai, né, proferir sentença de indeferimento da petição inicial sem resolução de mérito. Bom, por estarmos diante de sentença, o recurso cabível é o recurso de apelação, né? Nesse caso, após a interposição do recurso, o juiz prolator da sentença, ele pode retratar-se, exercer o juízo de retratação, né? Reconsiderar a decisão em que ele indeferiu a petição inicial, tornando essa decisão sem efeito, e determinar daí a citação do réu, a designação prévia da audiência e mandar o processo seguir seus trâmites normais, né? Mas ele pode também não exercer juízo de retratação, caso em que ele vai determinar a citação do réu apenas para que o réu responda ao recurso de apelação, né? Que são as contrarrazões. O réu daí vai ter que ele tem a opção de apresentar as contrarrazões se ele achar necessário, né? Apresentadas ou não as contrarrazões, no âmbito da segunda instância, ou seja, no tribunal, o recurso ele vai poder ser desprovido, caso em que a parte autora daí vai precisar analisar a viabilidade, né, a possibilidade de interposição de demais recursos,
Nessa aula eu vou me limitar a chegar ao segundo grau apenas, né? Então, tendo o desprovimento do recurso, a parte tem que analisar a possibilidade de interpor recurso especial, recurso extraordinário, né? Ou o tribunal pode também dar provimento ao recurso, né? Situação em que ele vai anular a sentença de indeferimento da petição inicial. Os autos, eles vão retornar ao juízo de origem, aquele juiz, né, que prolatou a sentença de indeferimento, e o juiz, a partir daí, vai seguir os trâmites normais. Lembrando aqui, ó, atentem-se nesse ponto, que o réu já vai ter sido citado, né? Então, o juiz, se for o caso, ele vai mandar designar audiência prévia de conciliação, né? Mas, se não for o caso de designar audiência, se o processo não comportar autocomposição, o que vai acontecer? A intimação do retorno dos autos ao juízo de origem é a partir dessa intimação que vai correr prazo para o réu apresentar a contestação. Então, gente, tem que ficar atento para não perder o prazo e acabar se tornando revel, tá? Agora, uma terceira situação que pode acontecer: o juiz verifica a petição inicial e constata ser caso de improcedência liminar do pedido, né? O que acontece? Para ele proferir sentença de improcedência, ele deve verificar que a questão posta à sua apreciação na petição inicial, que sobre essa questão já existe entendimento consolidado nos tribunais superiores, né? Conforme redação do artigo 332 do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, cuja matéria controvertida seja somente de direito, o juiz, independentemente de citar o réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, inciso 1º, enunciado de súmula do STF ou do STJ. Inciso 2º, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3º, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4º, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, para que o juiz profira a sentença de improcedência liminar, a questão controvertida, como já disse, deve ser unicamente de direito, ou seja, a parte autora na petição inicial, por exemplo, ela pretende que seja declarada a inexigibilidade de um determinado tributo, certo? Porque diz que aquele tributo é inconstitucional, não poderiam estar cobrando dela aquele tributo, certo? Só que sobre esse tributo já tem um acórdão proferido pelo STF em um julgamento de demandas repetitivas que o tribunal ele decidiu que aquele tributo é constitucional. Então, essa discussão ela vai acabar ficando inócua. Então, o juiz já, desde logo, vai pegar e vai proferir sentença de improcedência liminar do pedido, né? Aí, o que acontece? A parte, ela pode recorrer. Ela vai interpor o recurso de apelação, porque a sentença ela vai extinguir o processo. Essa sentença de improcedência liminar vai extinguir o processo. E o recurso cabível vai ser o de apelação. Aí, a mesma coisa. O juiz, ele pode se retratar, caso em que ele vai reconsiderar a decisão e determinar, a partir daí, a citação do réu e a designação de audiência, se for o caso, e o processo, né, vai seguir os trâmites normais. Ou ele pode
né, não se retratar. Caso em que ele vai determinar a citação do réu para que o réu responda ao recurso de apelação, né? No âmbito da segunda instância, né, o recurso vai estar lá, né, na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Aí o que vai acontecer? Pode haver o desprovimento do recurso, né? Caso em que a parte autora vai ter que analisar daí a viabilidade de interpor eventual recurso especial, extraordinário. Mas como eu disse, nessa aula nós vamos ficar só até o segundo grau. Ou o tribunal pode também dar provimento ao recurso, né? Vai prover o recurso. O que vai acontecer é a mesma coisa da situação anterior. Será determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, que é o juízo prolator da sentença de improcedência liminar, e a partir daí será, enfim, se for o caso, designada a audiência. Note que o réu já foi citado, não precisa mandar citar de novo, obviamente, e, enfim, o processo vai seguir seu curso normal. Agora, existe uma quarta situação, que é o caso de o juiz verificar que é improcedência liminar parcial. Ele vai verificar assim, esses pedidos aqui, esse ou um ou mais pedidos, se encaixam na hipótese do artigo 332. E os outros versam sobre questões de fato, né, sobre questões que precisam dilação probatória, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai julgar liminarmente improcedente aqueles pedidos que se encaixam no artigo 332 e determinar o prosseguimento da ação somente em relação aos demais pedidos, né? Então, atentem-se nesse caso, porque ele não vai proferir sentença, vai ser uma decisão interlocutória, que o recurso cabível é o recurso cabível contra essa decisão interlocutória, que entende que existe improcedência liminar parcial, improcedência liminar disparte dos pedidos, ela vai ser agravável por meio do recurso de agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória, né? Então, o agravo de instrumento ele vai estar baseado no artigo 1015, inciso 2º do Código de Processo Civil. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Inscrevam-se no canal, porque daqui para frente vou estar postando mais vídeos com conteúdos sobre direito. Digam se gostaram do vídeo, comentando aqui embaixo. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau!